Deus seja louvado. Quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui junto com todos vós. E agora irei fazer uma oração para depois pregar uma palavra que Deus tem me colocado em frente para mim ler. Poderá ser de grande utilidade, porque toda palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, ela é apta para ensinar, corrigir, redarguir e dar para nós o pão celestial que alimenta a nossa alma. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai celestial, em nome de Jesus, o teu santo Filho, nós estamos na tua presença, Senhor, para te agradecer por mais esta oportunidade de vida e de estarmos, Senhor, de pé diante de Ti, embora as lutas e as provas, mas em todas elas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que diz a Tua palavra que nem a morte, nem a vida, nem as profundezas, nem o presente, nem o porvir, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Apresentamos aqueles que ouvirem este vídeo, apresentamos todos aqueles que estão enfermos, necessitados, carentes, e que possam, Senhor, cada um absolver aquilo que for útil para a sua alma, que for bom para a sua alma, e dessas palavras que Tu colocará na boca deste pequeno e inútil servo, porque somos, Senhor, apenas instrumentos nas Tuas mãos, e na nossa simplicidade fazemos isso para que chegue a algum coração a palavra da verdade. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos e te damos graças, porque Ele é digno de glória, de honra e de louvor, para todos sempre. Amém e amém. Irmãos, com a ajuda de Deus, Deus me dará a graça de ler Sua santa palavra, onde está no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no verso 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disseram-lhes: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na polpa, dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Só até aqui, irmãos. Amém. Aqui vemos uma passagem onde o Senhor Jesus, irmãos, após estar cumprindo a missão que pelo Pai havia sido lhe determinada, havendo pregado para uma multidão muito grande, irmãos, já feito muitos milagres, muitas obras, maravilhas, era necessário que ele fosse para o outro lado, daquele mar, daquele lago, quer dizer, o mar de Genezaré. E ele foi então, irmãos, com aqueles seus apóstolos, discípulos, e ao atravessar aquele lugar para outra banda, foram abordados por uma tempestade de vento. Podemos observar, irmãos, que o Senhor Jesus estava num corpo físico igual ao nosso, porém não havia pecado, porque ele
sendo gerado segundo o Espírito Santo, não havia nele pecado algum, mas a sua vida natural, terrena, também lhe proporcionava o cansaço, a fome e o sono, para que pudesse descansar o seu corpo. E por certo, já depois de longas horas de viagens e de pregações, logicamente que ele estava cansado, fisicamente, porque espiritualmente o Senhor nunca se cansa. Mas enquanto nesse corpo terreno, embora santificado, puro, imaculado, ele estava sentindo o seu corpo cansado. Naquele momento, então, ele entrou no barco e foi repousar. E aqueles que conduziam o barco começaram então a fazer o seu trajeto, conforme até já estavam acostumados, porque muitos deles já eram pescadores. E de repente se levanta naquele lugar um temporal de vento muito grande, irmãos. Uma tempestade. E eles começaram a ficar preocupados, porque não sabiam de que maneira iam chegar do outro lado, ou se iam chegar, porque a fé que estava no coração deles estava sendo combatida. Não deixe com que a fé que Deus colocou dentro de você seja combatida pela força da tua incredulidade. Porque no mundo em que vivemos, muitas das vezes somos combatidos por tantas coisas, por tantas dificuldades, por tantas lutas, por tantas guerras, por tantas provas, que querem muitas das vezes abalar a nossa fé. Quantas são as tempestades que muitas das vezes se levantam contra nós para querer fazer com que a nossa fé venha a ser abalada. Porém, irmãos, que fique aqui como exemplo. Se o Senhor Jesus está no nosso barco, no nosso coração, por mais que seja o vento que se levantou na minha ou na tua vida, saiba que a tua embarcação não naufragará. Porque dentro da tua embarcação, dentro da tua alma, dentro da tua personalidade espiritual, há alguém que se chama Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não vai deixar com que você perca o equilíbrio da tua fé. Ainda que muitas das vezes isso possa querer acontecer, mas no momento oportuno ele aparece com a sua força, com o seu poder e com a sua magnitude e dá ordem para que tudo se acalme. Foi o que aconteceu, irmãos. Esses servos de Deus começaram a perceber que eles não conseguiriam chegar do outro lado. Então, em desespero e angústias, logo chamaram pelo Senhor. E o Senhor, vendo com que eles estavam em grande aflição, olhou para eles e disse: por que temais, homens de pouca fé? Como dizendo: por que vocês estão com medo? Vocês não sabem que eu estou com vocês? Vocês não sabem que eu estou junto de vocês? Isso acontece na vida de cada um de nós, irmãos. Quantas das vezes estamos servindo a Deus, anunciando o Evangelho, falando das coisas de Deus, louvando a Deus, e muitas das vezes se levantam tantas tempestades, tantas lutas, e nós duvidamos até que o Senhor está conosco, porque muitas das vezes aqueles que nos rodeiam também, ao invés de nos ajudar, começam a nos apontar o dedo e nos criticar. Mas, irmãos, não importa se alguém está nos apontando o dedo ou se alguém está nos criticando, importa é a nossa consciência para com Deus. Importa é a misericórdia que Deus tem para com aquele a quem Deus ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E naquele momento, irmãos, quando ele deu ordem para que o vento se acalmasse, para que o vento se aquietasse, para que o mar se acalmasse, logo se transformou uma paz. Eu quero dizer para você, irmão, irmã, caro ouvinte, que se você entregar a tua vida a Jesus Cristo,
entrará paz na tua vida, na tua casa, entrará paz na tua família. Ainda que você esteja passando por algum momento difícil, ainda que nesse momento você esteja passando por uma enfermidade, ou por uma luta, ou por alguma aflição, ou por algum momento emocional que tem feito com que a depressão venha ter batido na porta da tua casa. Porém, se você entregar a tua vida a Jesus Cristo, Ele te promete, porque está escrito: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, disse o Senhor Jesus. Então não desanime, continue a tua jornada, ainda que os ventos possam querer fazer com que a tua embarcação venha naufragar. Mas lembra-te que se Jesus Cristo estiver dentro do teu barco, nenhum mal te sucederá. Diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Então o Senhor será a tua, a minha e a nossa fortaleza. E mesmo na travessia deste mar, quando chegarmos do outro lado, cantaremos o cântico da vitória. Fique com essa pequena mensagem e não desanime, porque nós, se formos fiéis à santa palavra de Deus, a única, a Bíblia Sagrada, aquela que foi nos dado como um presente precioso para aprendermos de Deus aquilo que é correto. Se guardarmos ela, a palavra que vem do céu, revelada, inspirada pelo Espírito Santo, com certeza, irmãos, não pereceremos. Nosso barco não naufragará. E um dia nos encontraremos no céu e cantaremos um cântico de vitória. Deus abençoe a todos e fiquem todos com Deus. Deus seja louvado.